Boa noite, galera 3D, como vocês estão? Gente, muito feliz. Tô aqui mais uma vez com vocês ao vivo para fazer mais uma live barra agenda. E a agenda agora a gente vai iniciar, né? Sempre 10 minutinhos antes da live. Quero pedir para todo mundo que está acompanhando aqui, nosso Instagram ao vivo e nosso YouTube, gente, curte a nossa página, né? Ative o sininho para acompanhar. Nosso grupo faz muito conteúdo semanal e já está há muito tempo aí produzindo várias lives, eventos, né? Muito conteúdo não só dos profissionais do 3D, mas também dos empresários do 3D, que em movimento fomenta o mercado 3D, o mercado de robótica, o mercado de IoT. A gente assim tá em várias frentes agora, principalmente nos nossos eventos, né? Graças a Deus, muito feliz aqui na nossa terrinha, São Caetano do Sul, caminhando para o 6º evento presencial. Então ainda você não curtiu nossa página, não acompanhou nenhuma live, tá tudo gravado e é gratuito. Aproveita, ativa o sininho, curte nossas mídias sociais. A gente tem TikTok, Facebook, Instagram, grupo no WhatsApp, tá? Então assim, não tem reclamação, até no LinkedIn, que é perfil profissional, a gente também tá, o nosso grupo, graças a Deus. E hoje vai ser uma live super especial, e antes de falar da live, eu sempre gosto de falar que o nosso grupo tem um lema, e o lema, juntos somos mais fortes, ou melhor, somos imbatíveis. Daqui a pouco eu vou chamar minhas gurias, e assim, vamos começar a falar dos nossos posts da semana. Eu sempre gosto de falar porque a agenda fica gravada e é muito importante, porque às vezes durante a correria da semana a gente não consegue acompanhar, né, gente? O primeiro post que eu fiz essa semana foi no sábado. Chegou um unboxing, eu tava muito feliz e eu fiz ao vivo uma live abrindo o unboxing. Oh, tudo bem? Abrindo o unboxing e aí quis mostrar. E nesse post eu colocava assim, unboxing, 6º evento presencial. Tava falando aqui dos posts da semana. E aí, eu tava feliz, porque assim, a gente tem vários parceiros, vários patrocinadores dos nossos eventos. Inclusive, agora o 6º vai ser dia 31. E aí, esse post eu fiz há 4 dias atrás, no sábado. E aí eu coloquei, unboxing 6º evento presencial. Unboxing chegando com tudo. Hoje foi uma alegria receber com muita alegria, né, as resinas da Quantum 3D. Mais um patrocinador confirmado para o nosso 6º evento presencial. Para quem ainda não acompanha, a gente tem 4 patrocinadores nesse evento e acho que um 5º tá me definindo ainda. Estou muito feliz, vai ser o melhor evento de todos. E aí eu convidava todo mundo, né? Falava assim, e aí, você já tá participando com a gente? É uma honra poder contar com o apoio da Quantum 3D, que agora faz parte da nossa trajetória. Como a 3D Prime, a Quantum 3D, Tavares 3D Print, eles sempre estão com a gente. Agora a Quantum falou que em todos os nossos eventos também vai dar resina. Então, muita felicidade. Aí coloquei, vem por aí. Neste evento são 4 patrocinadores, né? Coloquei, agora já tá para 5º. A gente tem aí 10 marcas que já patrocinaram os nossos eventos e as nossas lives e nosso conteúdo. Aí eu colocava que faltava 14 dias, só que agora falta 10 dias, né? Para dia 31/5, em São Caetano do Sul, onde a gente vai ter 6 palestrantes, sendo 4 voltados para o universo de colecionáveis e action figure. Vai ser imperdível. Aí eu colocava que era o nosso 4º unboxing, né, do Empreendedoras, mas assim, a gente teve vários kits de sorteio. É que abrir em live era o 4º. A gente, agora, a partir de hoje, todo mundo que mandar coisas para os nossos eventos, a gente vai abrir e vai mostrar para vocês. Aí eu coloquei, estamos plantando com esforço mútuo e colhendo com carinho e união. Corre que ainda dá tempo de reservar a sua vaga. Então, assim, tem ainda lugares disponíveis. É só entrar em contato com a gente que reservar a vaga, tá bom? Contem comigo sempre. Aí colocava unboxing, unboxing 3D, as hashtags que a gente já tá acostumado. Colecionáveis, evento presencial 3D. E a galera do 3D amou, né? Eu acabei marcando eles, o pessoal da Quantum, eles republicaram na página deles. E, manda para todos os grupos. Falei, lógico que eu vou mandar. Eu tô muito feliz porque eles me entrevistaram. Para quem ainda não entrou na página deles, entra lá. Tem a minha entrevista com o Daniel Cury. Eu fiquei muito feliz de mostrar esse outro lado, os bastidores do 3D. É bem importante, né? Aí, essa semana também a gente teve o 2º post.
foi mais ou menos um pouquinho mais de 24 horas. Eu coloquei, entrar no mercado 3D é mais que imprimir peças. É abrir portas para oportunidades que ninguém viu ainda. A gente sabe, tem muita gente, principalmente, né, que cria objetos exclusivos. Ô, lindona, daqui a pouco eu te chamo, Má. Ó, entrou as duas junto. Ó, calma que eu já te chamo, tô dando a agenda. E aí eu falo, né, é abrir portas, é oportunidades que ninguém viu ainda. Eu colocava a cada camada por camada impressa, criamos mais do que produtos incríveis, criamos possibilidades. Mais que se destacar nesse universo, não basta talento, é preciso trabalho duro, disposição para aprender e paixão pela criação, né? Tem gente que não sabe, mas assim, quanto mais original e mais exclusivo, mais legal, né? Você se destaca, porque você faz produtos diferentes. E hoje a gente vai falar bastante disso. Antes de colocar a mão na massa, anote as 5 dicas essenciais para empreendedores 3D. Aí eu colocava, primeiro, crie com propósito, entenda para quem é o produto, qual a função que ele terá e como pode encantar e resolver algo real. Aí eu colocava, escolha o material certo, a segunda dica. Cada projeto exige um tipo de filamento, né, ou resina, tem gente que trabalha com resina. Conhecimento técnico faz toda a diferença. A gente sempre incentiva a galera 3D a estudar, né? Aí, terceira dica, teste sem medo. Errar faz parte. Ajuste os protótipos e melhoram a qualidade e a experiência, né? Quarto, valorize o acabamento. Uma boa finalização transforma uma peça comum em algo profissional único. E aí eu colocava o quinto, mostre o processo. É muito importante, tem gente que não se liga nisso. Mas você mostrar toda a parte da produção mesmo, mostrar o processo, é muito importante, principalmente para os clientes. Para eles verem que é uma coisa exclusiva, né? Então eu colocava lá, compartilhar os bastidores e aprendizados, atrai clientes e inspira outros empreendedores. Quer aprender mais com a gente? Fazer uma pergunta. Nos acompanhe nas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, né? No YouTube, ative o sininho e tenha o acesso gratuito às lives, às palestras, debates, as palestras network, os bastidores do nosso universo 3D. Principalmente, gente, nos nossos eventos, a gente filma tudo para todo mundo que vai, tá? Então eu colocava, ainda dá tempo de você participar do nosso 6º evento presencial, dia 31, agora em São Caetano do Sul. Com teoria, prática, sorteios, impressoras, network e muito mais. Juntos transformamos ideias em realidade, camada por camada. E aquelas hashtags, né? Mercado 3D, Maker Brasil, Networking 3D, Eventos 3D, tá? O último post, gente, foi há menos de 24 horas. Pra quem perdeu, entra, porque assim, oi, seja bem-vinda. Ó, uma dentista, que demais. E aí eu colocava lá, você precisa começar grande, mas precisa ter visão. E eu usava o exemplo do Empreendedoras 3D Power Woman, né? No empreendedorismo 3D, o diferencial não está só na impressora que você usa, mas na forma que você enxerga o futuro. Cada peça impressa é uma ideia materializada. Cada desafio superado é um degrau ao rumo à inovação. Quer empreender com propósito no 3D? Aqui vai um conselho de especialista. Não venda só produtos, entregue experiências. Um produto impresso em 3D pode ser decorativo, funcional ou até mesmo simbólico, mas ele sempre precisa emocionar, resolver ou transformar. 3 perguntas para refletir antes de você começar a criar no 3D. Aí eu dava as dicas. Qual o problema ou desejo da peça que você vai atender? 2. Ela comunica o seu estilo, seu valor e a sua proposta? 3. Você compraria esse produto mais de uma vez? É importante, porque muita gente às vezes não se liga nisso, produz, se esforça. E aí, poxa, você fala assim, acho que não vai comprar, não tem, assim, saída para esse tipo de produto, né? Às vezes tem gente que arrisca, mas tem que, né, moderar, tem que conhecer o mercado, o nicho. Aí eu coloquei, quer aprender mais com quem vive no mercado todos os dias? E aí colocava de novo para seguir a gente. E assim vai, gente. Os posts da semana é uma diversão para mim, né? E para todo mundo do 3D, porque eu fico assim, dando aquela cutucadinha na galera, né?
Porque principalmente para seguir nosso conteúdo e acompanhar as lives. E aí as lives, para quem perdeu, vamos falar as lives do mês 5. Semana que vem vai sair as lives do mês 6. Para quem não sabe, semana que vem a gente tem uma live networking com os organizadores da Expo 3DBR. Então não dá para perder, tá? Para quem não sabe, a Expo 3DBR vai ser aqui em São Caetano essa semana, falando com os empreendedores 3D, porque eu montei a trilha, né, com elas, 11 palestrantes da nossa trilha Empreendedorismo Feminino. E aí eu montando e o pessoal, Ana, mas vai ser em São Caetano? Eu falei, muita gente não sabia, gente. E a gente tava lá cutucando e falando, seja bem-vinda, Alice. E aí, guria? Eu lembro de você curte acessório. Aí eu colocava lá, mês 5. A gente tá gravado aí, pra quem segue a gente, peças decorativas e funcionais, projetos perfeitos para mulheres criativas. Fica aí, tá aí no Instagram, tá aí no TikTok, tá no YouTube, é só acessar. Ô, lindona, a guria que vai vir no nosso evento, a Jaque. Ô, seja bem-vinda. Tô falando das lives do mês 5 pra galera. Aí, semana passada, fiz uma live com a Mayara, que tá aqui, porque a impressão 3D é uma nova ferramenta de empoderamento feminino. Foi com a Maica Carol, foi demais, gente. Acessa aí, que tá aí, ó, tá gratuito pra todo mundo. Hoje vai ser super especial com gurias que gostam de acessórios igual eu, tô toda feliz aqui. E aí eu coloquei, crie seus próprios acessórios. A magia da impressão 3D. Vai ser eu, a Má e a Tânia, tá? Ô, lindona, obrigado, coração. Minhas gurias estão entrando, tô super feliz. E semana que vem, o pessoal da Expo 3DBR, né? Então os organizadores, a gente vai tirar dúvida, vai falar tudo pra vocês, das nossas trilhas, dos empreendedores que a gente tá ajudando pras outras trilhas 3D também, tá? E a hashtag, gente, juntos somos mais fortes, somos imbatíveis, né? As gurias já estão super acostumadas. Então eu queria falar, pra quem tá acompanhando a gente aqui, gente, a gente tem muito conteúdo, só de guria aqui, de post, de mural. A gente tem muito, gente. Eu coloquei mais de 40 murais, vai? Porque é verdade, tem mais de 40 murais. De lives, debates também, mais de 50, certeza. De palestrantes com esse evento, eu falei que era 30, não é? 32 palestrantes que a gente fez pro 3D, tá? Nos nossos eventos. Então, muito feliz. E muitas horas. Eu falo 200, mas tem muito mais de conteúdo. A Live Networking, mês que vem, né? Que nem amanhã vai ser amanhã não, semana que vem vai ser a 11ª Live Networking. E mês que vem vai ser a 12ª, já fechei, tá? Muito feliz, vou estar divulgando quinta-feira que vem, acompanhe aí. Sempre a quinta, quarta é a última live, quinta sai as lives do mês 6, tá bom? Minhas gurias aí estão definindo. A gente já tem 2 lives, tá faltando 4 gurias. Por favor, agiliza. Tem 2 que já me mandaram aqui, eu acho que é pra live. Recadinho, tô feliz. Quem ainda não anotou o cupom, gente, anota. O cupom do Empreendedoras 3D Power Woman. Então a gente tem 3D Prime, 3D Power Woman. Tavares 3D Print, 3D Power Woman. Quer procurar o pessoal da Quantum 3D, pessoal da Curto Circuito também, que vai estar no nosso evento agora, só falar. E aí, 3D Power Woman, tem um desconto legal? Certeza que eles vão dar pra vocês. Eu tô muito feliz, vou falar agora do evento pra vocês. Gente, o evento, assim, ele vai ser, eu falo melhor, porque assim, é muita gente legal mesmo que vai estar, principalmente dessa parte de colecionáveis, das impressoras. Vamos trazer impressoras diferentes, toda a linha da N-Cube que eu vou estar falando também. Então assim, para quem ainda não reservou, vai ser agora dia 31/5, Rua Amazonas 439, São Caetano do Sul. Só que tem que reservar, porque fica a listagem lá na recepção, só entra quem já reservou a vaga. E aí é R$70 o investimento, né? Então vale super a pena. E a gente, praticamente todas as mesas estão reservadas. Mas, se quiser, ainda dá tempo. Eu posso ver se colocar na minha mesa, tá? Ou outra guria mais legalzinha a gente coloca também. Aí a programação, 9 horas da manhã. Vou passando em todas as mesas, mostrando todos os empreendedores 3D que vão estar lá.
tá? Mostrando, conversando, muita novidade, garanto para vocês. Aí das 10 às 10h30 vai ser um palestrante especializado em engenharia mecânica 3D. Guri vai vir lá de Sorocaba para cá, para São Caetano do Sul. E a esposa dele também, né, é uma das nossas gurias. E ele vai falar impressão 3D e CNC. Vocês conhecem CNC? É demais, gente. Sabe, o Guri vai dar uma palestra disso. Eu vou estar ao vivo lá, eu vou tentar gravar para vocês e depois disponibilizar, tá? Mas venham, venham, porque é muito legal, tá? A Era da Manufatura Híbrida, com Bruno Amaral. Depois a gente vai ter às 10h40 o Mercado de Action Figure, com dois guris, assim, espetaculares. Forja da Raposa, São José dos Campos, tá? Estão sempre com a gente e todo mundo adora. Então, venham para curtir. Às 11h20 a gente vai ter uma guria show de bola, que é a Rafa. Ela vai estar falando do artesanal digital, como a impressão 3D transforma projetos educacionais criativos. É demais. Ela já vai ser o segundo evento que ela vai participar com a gente palestrando. Já é uma das palestrantes confirmadas para a Expo. Outro tema, tá? Então venham, porque vai ser espetacular. Vai ela, o marido, o filho. E aí, fechando o evento, vai ser 2 guris lindos da parte colecionáveis, que eles vão falar colecionáveis 3D, conectando gerações com criatividade, memória e inovação. O Renan e o Eduardo são super especiais. Eu tô morrendo de saudade que no último evento não deu para eles irem. Eles já vieram ao 4º evento. Então, assim, vai ser show de bola, vai ter rodadas de negócios, coffee break. Tem gente que tá aqui acompanhando que já veio, então já sabe como é. Eu dou um microfone pra galera lá, não é só eu que falo e os palestrantes não. Dou e o pessoal se divulga e fala e curte, tira dúvidas, sabe? Não tem evento assim no 3D, tá? E em algumas áreas de tecnologia também não tem. Então eu sou suspeita pra falar, é demais, tá? Então, assim, apresentações, sorteios. O sorteio, gente, vai ser demais. Assim, eu falo que é o melhor, porque, assim, vai ter muita coisa legal, tá? A gente tem aí 4 patrocinadores. Só de resina, chegou lá, eu fiz a live, né? Vão ter 3 resinas. Vai ter filamento do 3D Prime, resinas da Quanto, vai ter a curto-circuito lá, com toda a linha N-Cube que eu falei pra vocês. Eles vão levar também as impressoras de resina pela primeira vez no evento, e impressora multifilamento colorida também, tá? Para quem quer conhecer a N-Cubic, eles vão trazer a Cobra, né? E também vão trazer a parte de resina, a Lave Cura, e peças que eles fazem no laboratório deles. Então vai ser espetacular. São guris da área de robótica, gente. Então é bem legal, além do 3D, associar a robótica e ter esse conhecimento. Vão vir 4 para tirar a dúvida da galera. E vai vir também o pessoal da Tavares 3D Print. Vai ter sorteio de 5 e-books deles, da parte de manutenção de impressora. Eu dei tanta risada hoje com eles, porque eles fizeram, assim, né, vários vídeos e tirando sarro. E eu falei, olha, gente, vocês são demais, né? E eu tô vendo um outro aí, vamos ver se o patrocinador vai dar certo. Se der, ai, gente, vai ser tão bom. Porque a gente quer, né? Quanto mais, melhor. Quero que todo mundo saia dos nossos eventos com um sorteio, com um prêmio, né? E pra quem ainda não tem as datas, gente, tem que falar aqui que já tá meio... A próxima data, então, 31/5, vai ser o sexto. Aí, dia 26/7 vai ser o sétimo. Dia 27/9 vai ser o 8º. E dia 29/11 vai ser o 9º. E a Expo 3DBR, para quem não tem ainda as datas, são 3 datas. Mas a nossa trilha vai estar no dia 1/11, tá? Então, todos a nossa terrinha, nossos eventos e a Expo 3DBR, para nossa alegria. E conto com todo mundo, sabe? Essas mentes criativas que fervilham no 3D, venham para os nossos eventos, gente, presenciais. Participem, quer ter o contato com o meio 3D, iniciar na nossa família 3D de forma... Venha, vamos chamar minhas gurias, gente, que a live já... Primeiro que aparece pra mim, entra uma, e aí depois eu já chamo outra. Deixa eu ver aqui. Ô, lindona! Primeira live, hein? Primeira live, Seja bem-vinda! obrigada. Peraí, deixa eu chamar aqui a Má. Ela é tão linda. Vai se apresentando, guria. Eu sou
Tânia, eu sou mineira, mas moro em Curitiba já tem 20 anos. E comecei com impressora 3D, mais como um hobby. E depois a coisa foi amadurecendo, aí resolvi transformar em uma marca Nabi, né? Não. E você é demais, guria. Você é daquelas que nem eu. Você gosta de usar. Você mostra, sabe, a impressão 3D de uma forma acessível. Que as pessoas podem, assim, valorizar o look, sabe? Isso que é mais legal. Você é design também, né? Você gosta Eu muito, não né? sou, não. Eu adoro moda, design, mas eu não sou design. Eu vou Nossa, guria! fazendo assim, Se tudo arrebenta! começou como um hobby, mas eu adoro. Eu adoro criar. Assim, o que eu mais gosto é de criar. É, e você faz a parte de bolsas, né? E Pois é, eu as tinha bolsas esse são bem legais. sonho. Agora, as bolsas, no início eu até tentei fazer com PLA, mas depois depois a maioria delas são feitas com TPU, sabe? Sim, eu tô Mas é testando tudo TPU, assim, porque eu fiz é tudo PLA, naquela falei, a empolgação de Tânia criar faz as coisas. TPU, também vou fazer. Mas tudo que eu faço naquela empolgação. Vou ter vontade de fazer isso, vontade de criar aquilo. Aí vou, e começo a fazer os moldes, testes. E quando são os moldes mais complicados, aí Tá. eu prefiro pagar um profissional mais qualificado para desenvolver para mim, entendeu? Sim, sim, essa parte da modelagem, né, guria, Isso. principalmente, né? Show. Adorei, adorei. Fala a sua página, você falou? Oi? A sua página, para todo mundo que está aqui Arroba bi. acompanhando? Underline bi. Isso, B.H.Y. show, guria. E você, lindona, mais de novo com a gente, segunda live, hein, guria? Ó, Boa que show! noite, sim, segunda live. Super estilosa. Fala pra gente, se apresenta, guria. Eu sou a Mayara, eu sou a proprietária da Ronu, então é @useronu, da Ronu Moda Criativa, né? Também acessórios autorais, feitos por impressão 3D. Ai, é linda. A Má é uma das líderes agora da parte das mulheres, né? Eu falo que a gente acaba mexendo muito com essa parte da vaidade, né, gente? Autoestima das mulheres. Então, o pessoal, geralmente, dos acessórios, ou quem gosta mesmo de estilizar, né? A gente sabe que as mulheres chegam até a gente muitas vezes. Nossa, Ana, o que você está usando? Vocês percebem. Então, assim, isso vai crescendo. Eu acho que no início, lá quando eu comecei, há uns 3 anos atrás, a utilizar assim, acessórios 3D, as pessoas ainda ficavam meio assim, né? Aí quando eu falei que eu era super alérgica e que eu tive que produzir as minhas peças para poder ter mais peças, né? E também essa parte de sustentabilidade. Então, assim, a gente mexe muito, né, gente? É muito gostoso, né? É muito, muito Eu legal. adoro. É, Eu me divirto com a impressão 3D. é O dia inteiro. demais, é demais, guria. Eu sou suspeita, que eu super compartilho vocês e eu sou fã de carteirinha. E aí, gente, por que que eu adorei a live hoje? Porque, assim, nós três amamos acessórios, né? Então, tudo piruete, eu falo, né? Não tem jeito. E, assim, a gente ama cores. Quem mexe com acessório gosta de cores e não tem medo de usar cor, né? Muitas vezes a gente até exagera, tem que tomar um Pois certo é. cuidado. E aí eu coloquei, as três gostam de sustentabilidade e ficam falando e pautando disso, e é muito importante no mercado 3D, tá? Nem todo mundo tem essa noção de ficar falando, porque é um diferencial. E aí a gente gosta também brincos vivas, todas nós usamos, adoramos brincos grandes, e é incentivo mesmo para a mulher ficar mais feminina, sabe? Então, a live era pra gente. E aí eu coloquei, literalmente, gurias poderosas. Por quê, gente? Porque é se empoderar mesmo. É não ter medo mesmo de ousar, de criar, né? E testar muito. Então, muita gente, às vezes, né, pega um brinco que for e utiliza uma vez, não gostou, e aí fica aquela coisa lá. A gente não, a gente cria, a gente parece que gosta tanto, a gente usa mesmo, usa mais até do que outras pessoas e outras peças. Não sei se vocês notam Eu uso isso. tudo que eu faço. Eu uso tudo. Eu Também. acho que todo dia eu tô com as minhas peças.
Eu também, gente. A gente tem um apego, né? Muito legal. E assim, para quem tá acompanhando aqui, eu tenho três frentes no 3D. Eu tenho a parte de acessórios, look.geek, a parte de luthieria, luthieria geek, e decoração, geek.decoração. Então vamos começar a live? Live hoje é Live 3D Debate. Crie seus próprios acessórios. A magia da impressão 3D. E aí eu já mandei as perguntas para elas, né? Mas vamos lá. Primeira pergunta. Como surgiu a ideia de criar a sua própria marca de acessórios usando a impressão 3D, gente? Fala à vontade aí, o que para vocês foi a experiência de criar marca? Pode Eu começar, posso começar? Então, vamos lá. Não, Pode. assim, eu não conheci impressora 3D, conheci a impressão 3D através do filho do meu amigo, ó, do filho do meu filho, ó, do amigo do meu filho. Tá. E com isso, aí eu aluguei a impressora dele para ver se eu ia conseguir aprender, ver como é que funcionava. E aí me encantei. E aí comecei a verificar que eu podia criar alguns acessórios que eu gostasse, né? Com cor, muita liberdade, criatividade. Aí tudo começou como um hobby. Aí depois veio a vontade de transformar em marca e assim nasceu a Bia. Ai, que demais, demais. Eu adoro, principalmente que você gosta de arte, né, Tânia? Você trouxe Adoro. agora Aham. essa última coleção sua. Então é muito importante, sabe? Resgatar mesmo, né? Aham. Show. E você, Má? Então, eu já estava inserida, né, no mundo da impressão 3D, a gente já tinha algumas máquinas ali, então eu já manipulava as impressoras, já tinha um conhecimento básico ali, né? E aí, ano passado, eu quis fazer uma transição de carreira, eu queria mexer com moda, queria estudar sobre moda e tudo mais, e fui buscando possibilidades. E aí surgiu a ideia, eu tinha máquina, né, meu marido tinha as máquinas, aí eu falei assim, vou fazer um brinco, acho que eu vou testar, vou fazer um teste. Aí eu fiz um, fiz dois, fiz três, e aí quando eu fui ver, eu fui atrás de fazer minha marca, o Que branding tudo certinho, demais. e adorei, me empolguei, acho incrível ainda, e hoje vivo só da Ronova. Foi basicamente Olha isso. que demais. Gente, eu vou ser muito sincera. Eu anotei várias coisas aqui, mas eu vou falar simples e direto. Eu comecei a utilizar acessórios, primeiro porque eu amo acessório. Desde guria, minha mãe falava, nossa, essa daí vai montar uma barraquinha na feira hippie. De tanto que eu tinha acessórios e gostava. Mas, assim, eu sempre fui muito exigente. Eu não gostava de acessório que todo mundo usava. Eu gostava de acessórios diferentes. E quando eu comecei com a impressão 3D, o que eu notava? Às vezes sobrava filamento no final da impressão. E aí ficava aqueles rolos lá. E eu falei, gente, preciso usar. E aí foi aí que eu comecei a utilizar para peças menores. Aí a primeira coisa que surgiu foi os chaveiros e os brincos. E eu falei, gente, olha que legal. Aí eu comecei, aí eu fui atrás para poder montar, porque todo mundo acha que sai da impressora pronto, né? E a gente já a gente falou aqui na outra live disso. Aí eu fui para poder criar, né, comprar tudo, a lupa, a luz e tudo mais, né, os acessórios que a gente monta, as pinças. E aí foi quando eu vi, eu tava usando, eu tava gostando, tava me divertindo. E eu tava vendendo mais do que decoração. Então, assim, é uma coisa que as pessoas às vezes não têm essa chave de você ver que Aham. também é um negócio. E você tem que fazer e tem que vender. Não é só. Lógico, a gente faz o início pra gente, né? Aham. Ó, tal. Mas depois. Então é uma maneira, assim, que eu notei. Às vezes com rolo de filamento, a Má sabe, né? A Tânia sabe. Gente, dá pra fazer tanta coisa. Tá. Tanta coisa, sabe? Se forem Então, assim, é pequenas, muito, então, nossa, rende um monte, né? muito. Muito. Então, assim, eu acho muito legal todo mundo que puder fazer, né? Pelo menos para usar mesmo para si, é uma maneira, sabe? E aí eu falei que as três aqui com certeza gostam de moda, né? Eu adoro moda, Então, isso é design, um, arte, é um chamariz, tecnologia, sustentabilidade que a gente já estava falando, né? Então, assim, eu até coloquei que o lançamento das minha linha, né? Eu fiz semana passada.
E aí, essa semana eu tô divulgando para as vendas, eu tô tão feliz, gente, porque é tão legal você chegar com coisa nova e as pessoas já vão te dando o que não vendeu, e aí você já troca por outra coisa. E aí você consegue fazer um precinho melhor para poder esvaziar, né? Saída E é. assim, você renova, às vezes, o ambiente dos lugares que você. Então eu vejo que hoje não é só eu, ampliou, né? Então, é isso que é o legal para quem mexe com moda e Ah, acessórios, né, meninas? Sim, com certeza. Vamos para a segunda? Acho vamos. que manda coração para as gurias, hein? Quais foram os primeiros desafios técnicos e criativos que vocês enfrentaram para desenvolver acessório? Vamos falar a verdade, vai. É Olha, difícil, né, né? gente? Claro, o primeiro, tanto é que eu aluguei uma máquina primeiro, antes de investir, né, para comprar realmente a primeira máquina. Mas o primeiro foi realmente entender como é que a máquina, a impressora funcionava, os materiais reagiam. Então, eu tive que estudar bastante, fazer Uhum. muito teste, né? Para realmente, mas assim, o que eu achei mais legal é que o melhor que me encantou na impressão 3D é que, mesmo, não é fácil, a gente tem que estudar, fazer os testes, mas é a possibilidade de, em pouco tempo, você transformar uma inspiração em algo real. Então, Sim, isso eu acho que é muito, muito fantástico, entendeu? Eu acho que é uma coisa que mais e assim, é uma show, coisa que ainda me Tânia, todo, show. todo, todo dia, que um dia eu tenho uma ideia, eu vou para lá, vou tentar fazer aquele molde, vou tentar imprimir, ver como é que dá. Né, e as pessoas chegam na gente, né? Nossa, onde você comprou? Né? A Má falou que o marido dela que fez. Ela, não, fui eu, né, Má? Então, assim, é tão legal porque o pessoal fala que a gente não é coxinha. Não sei se vocês já escutaram esse termo. Nossa, guria, mas você é porreta, você não é coxinha, que não sei o quê. E aí, porque é totalmente diferente, né? Uhum. Totalmente Sim. diferente. A gente, depois eu vou falar mais disso. E você, Má? Eu acho que o desafio técnico que eu enfrento até hoje ainda é um desafio para mim é a modelagem dos acessórios, Tá. né? Todos saem do papel, todos saem de desenhos autorais. Então, passar do papel para modelagem ainda é uma coisa que eu preciso estudar e me aprimorar e preciso buscar ajuda, e isso ainda é um desafio. E eu acho que o desafio É, eu, técnico eu vejo que também, tem guria que modela, né, Má? Mas tem guria que às vezes prefere pagar um profissional porque às vezes perde muito tempo, né, sim, com a parte da modelagem. Então, assim, eu modelo, mas não é sempre que dá para modelar, gente. Não tem jeito. É, A gente, pra, às vezes, soltar uma coleção, a gente tem que ficar em imersão ali e leva um tempão, é. né? sim. Falar que dá As para fazer peças, coleção tem peças, a tem, cada tem peças, dois tem peças que meses, eu não consigo. dá. Então, Tem a peças que quem eu faço, sabe, mas agora coisa mais complexa eu prefiro pagar é, realmente para eu ter um resultado Sim, melhor e eu economizar o tempo também, é, né? Porque senão de isso repente eu fico mesmo. ali a, e não vou ter um quem resultado bom, paga né? quem faz a modelagem, como eu te falei, né? Essa modelagem é o meu marido, porque ele já está há 5 anos fazendo modelagem de Tá. objetos no geral. Então eu Mas isso aí não. é Uhum. ótimo, né? A gente Dentro trabalha de casa em mesmo é uma parceria. maravilha. Então assim, eu aprendo muito com ele, Aham. mas realmente, isso que você falou do tempo, de ele me ensinar, eu aprender, eu desenhar, eu fazer a coleção e produzir os brincos, é um tempo que a Não gente. dá, não dá, gente. Eu vou ser muito sincera, eu prefiro ter revenda, que revendem os meus produtos, do que eu também vender. Porque às vezes não dá tempo. A Má ainda faz feira, Tânia. Aham. Você chega a fazer feira, guria? Não, ainda não fiz nenhuma, mas eu tenho Tá. até, aliás, eu tenho até, o pessoal tem me falado, por que você não faz uma feira? Tem ali umas feiras legais em São Paulo e tal, mas Aham. ainda, quem sabe até o final do ano eu É, ainda eu, faço uma eu feira. sempre fiz, Má. E Tânia, sempre fiz Aham, feira. Eu Só que assim, também. vou ser sincera, se eu conseguir fazer duas por ano, esse ano acho que vai ser só duas. aham. Porque não deu o Mas tempo. vale a pena? Vale a Então, pena? vale Vale, porque as vale, minhas Mar. Você clientes é o acredita que vale fazer? momento Vale a que, em pena? vez de ficar em revenda, as Aham, clientes vão até mim, eu consigo né, acarinhar mais com o produto, e elas conhecem, às vezes, outros produtos que elas não estão habituadas a ver, e eu testo muita coisa em feira. Por exemplo, eu aham, vou lançar um produto, eu levo. Aí, às vezes, eu levo um de exposição. Por exemplo, as luminárias foi assim que surgiu um monte de linha que eu tenho. Então, assim, é muito legal esse contato com o cliente. A gente sente falta, porque a gente fica muito assim, online, né, nessa parte de tecnologia. E às vezes a gente até fala que desaprende a falar, né, de aham. uma maneira acessível. Então, você sempre ter esse contato com o cliente é muito importante. É, É muito eu importante. preciso.
eu acho que eu preciso ter, pelo menos até o final do ano, ter essa experiência de participar de uma feira para ver Sim, realmente como é que vai ser o sim. resultado, né? Vai, convida as suas amigas, leva uma. Eu levo muito água aromatizada, né? Eu levo, às vezes, outros produtos que elas não estão habituadas. E assim, Aham. o pessoal adora. Eu ponho, né, iluminação na mesa, meio bruxona, adoro essas coisas. Aí o pessoal, ai, Ana, que demais, que não sei o quê. Ai, você podia fazer mais disso. Eu falo, gente, se eu pudesse, eu fazia, né? Porque eu, assim, o que eu aconselho, pra quem nunca fez, pega de um dia só. Aham. Fala aí, Má, não demora, às vezes 2, 3 dias, guria, porque cansa, né? Fisicamente falando, é bem cansativo. É, Tem que ser um pouco assim. Eu comecei a fazer desde o começo da minha marca. Minha marca eu lancei em junho, em julho eu já estava fazendo Ah, feira. é? tá. Que legal. E aí eu fui fazendo várias, fui testando várias. Esse ano eu filtrei para aquelas que eu acho que E me dão um você vai retorno conhecendo, né? público legal, de retorno financeiro também, porque tem que ter um Ah, investimento para pois você ir é. para Tem, feira, né? Então tem. você tem que E ver tem muita toda a feira que é paga, logística. tá? É, Ah, pois é. Tem que É, pelo menos eu, fazer quase pagar a todas que eu feira, né? organizei, eu consegui gratuita Aham. para todo mundo. é, Só que aí também tem aquela coisa, né? Eu já vou falar dica de feira, ó. Você vai bolar uma feira gratuita, tem muito expositor que não vai e te deixa na mão. Ah, é? Então isso tem tem que que ser tomar bem um certo avisado. cuidado. Quando é paga, é garantia que vai estar repleta de gente, repleta de mesas Geralmente, expositores. quando é É paga, a bom pessoa saber. investe em propaganda, né? Em divulgar Sim, a feira, porque isso sim. é muito importante Então também. é bem legal, sabe? Outra coisa que tem que tomar cuidado, principalmente pagamento, tá? Porque tem lugares que às vezes não tem acesso à internet, e aí você tem que passar, e aí não passa cartão, tu tem que já tomar um certo Tem que cuidado. ter toda uma preparação. Eu, eu não confio muito nessa coisa, depois você, né? Não, daí Eu realmente não funciona, já né? tomei balão, tem que tomar um É, certo cuidado. É bem legal, sabe? Eu adoro, sempre fiz, criei muitos amigos de feira. Criei amigos, gente, que eu não pude ir na feira, mas a pessoa ficou com os meus produtos lá, na olha que mesa legal. dela. Aham. Muito legal. Essa é uma De experiência que velas, de que eu preciso realmente ter. perfumaria. É muito legal. É muito legal. Fora que a gente gasta mais do que, né, do que ganha, né, Mar? Porque dependendo da Exatamente. feira que você vai. Porque, assim, às vezes, Tânia, do nada, você se encanta por um monte de coisa do evento. Você fica, assim, alucinada. Principalmente se tiver apresentações. E, às vezes, tem reportagem, né, que vem nas feiras também. Já divulga o nosso trabalho, sabe? Então, é bem legal, bem legal. Eu só coloquei aqui, gente, que a gente estava falando, né, dos desafios. Eu acho que das nossas gurias mesmo, todo mundo fala que é ajustar mesmo, sabe? Encaixes, a peça, ficar testando, né? Porque a gente modela, e às vezes modela peças que quebram, É, que não tem, né, aquela resistência física. Então precisa testar antes de pôr na loja. E assim, eu coloquei essa parte eco-friendly, né? As pessoas precisam estar falando mais também, sabe? Multicolorida para valorizar a peça também. Dá um trabalhão, né, gente? é, Vamos ser sinceros. é. Porque né, a gente às vezes não valoriza a peça. Coloca uma peça multicolorida e aí fala assim, vou cobrar o mesmo preço do normal. Não, tem Dá mais aquele desperdício lá na trabalho, máquina. Então tem que também cobrar mais, tá? Tem que isso. valorizar. Né? Vamos para a terceira, gente. Como vocês transformam uma inspiração ou conceito em um acessório real e usável no 3D? Eu adoro saber disso. Como que vocês fazem assim? Esse Eu acho que processo da criação. eu acho que vem tudo assim de uma ideia, uma inspiração que vem, aí é uma cor, alguma coisa que você vê no dia a dia. Tá, Aí eu tento passar aquilo ali para um modelo no computador, e aí começo a fazer os testes de impressão, aí vamos fazendo uns ajustes, até transformar essa inspiração em algo real, né? Não é assim também, show. Mas você vapt-vupt, né? Mas são gosta, assim, vários de testes, né? Você galeria? vai ficar Você fazendo gosta vários de testes de molde. natureza? Então, quer dizer, de repente você está vendo até alguma coisa até eu gosto muito de ver, às vezes, arte, tem arte em Milão, uma arte em várias cidades da Europa, aí eu estou vendo ali, eu estou vendo uma peça ali, aí eu falo assim, gente, aquilo ali eu acho que dá para fazer, aí eu vou lá no computador, tento fazer alguma coisa parecida, entendeu? Show. É isso mesmo.
mesmo, é isso mesmo. E você, Má? Ana, é muito isso mesmo que a Tânia falou, assim, às vezes você tá lá pensando ou vendo alguma coisa, e aí eu penso, nossa, eu queria tanto um brinco assim, vou fazer assim. Aí eu vou e desenho, aí eu guardo os desenhos ali para fazer o lançamento, eu vejo quais são as ideias, organizo as ideias, porque eu falo que a impressão 3D dá para você fazer um monte de coisa, né? E aí se você não. Você quer criar tudo ao mesmo tempo, né? Então você tem que limitar, sim, para você criar e organizar a sua criação, né? Isso é importante. É, Então, é muito assim mesmo. Às vezes eu faço vários desenhos e vou guardando, assim, e aí vejo como que eu vou lançar, como que eu vou fazer. Aí testo, né? Porque aí você imprime e vê que não é, às vezes não é aquilo que estava na sua cabeça, que sai na impressora. Mas não estava assim na minha cabeça. Eu falo, não é assim que estava. Aí você vai, imprime de novo, faz o modelo de novo, enfim. Mas a é mais ou menos isso mesmo. gente tem que testar muito, né, gente? Mas assim, eu falo, eu gosto de forma geométrica. Eu tenho que tomar um certo cuidado. Porque às vezes eu só fico nisso, Aham, sabe? Eu começo a desenhar linhas. Aí, você vai entrar no meu Pinterest, é tudo assim, até tatuagem, eu às vezes printo e coloco, eu tenho várias pastas no Pinterest. Eu adoro ver vídeo e às vezes do nada eu tô vendo um vídeo, eu gosto de alguém que minha Tânia falou, eu printo também a pessoa. Ou às vezes eu vejo um acessório, eu falo assim, gente, essa mulher é tão bonita, ela não tá com acessório legal. Aí eu printo e falo assim, não, vou desenhar um pra ela. Aí eu, entendeu? Tipo assim, eu aham. acho que tudo é criação. Tudo Tudo é é criação. criação. E às vezes Natureza, qualquer coisa né? Eu pode ser amo uma inspiração orquídea. também. De repente está aí fazendo uma caminhada, alguma coisa que você passa, alguém passa na É, sua frente, ou então você é. vê, de repente até alguma imagem de natureza mesmo, aí vem, sei lá, uma inspiração, alguma coisa, Vem. aí você, né, uma ideia que você quer desenvolver aquilo depois, né? Sim, assim, eu vejo que hoje o que tá uma tendência mesmo é essa parte, né? De geometria, de você pegar mesmo e tentar transformar em algo orgânico, né? E as pessoas Aham. adoram essas formas mais Mas orgânicas, orgânicas. né? Isso é um argumento de venda. E assim, até um sentimento. Não sei te explicar. Às vezes um sentimento, às vezes criar brincos, tipo, o coraçãozinho. A pessoa fala, nossa, mas aí você brinca com a forma. E aí coloca. Gente, chama uma atenção. Aham. Às vezes, do nada, uma patinha de um gatinho, entendeu? Do nada. O cliente fica super feliz, fala assim, nossa, olha, eu lembrei de fulano, entendeu? É muito doido isso, assim, essa parte dos acessórios, Aham. tá? Que eu noto. E assim, eu vejo muito funcionalidade. Então, por exemplo, tem cliente que às vezes procura uma peça e eles querem pequenininha. Só que eles estão querendo levar para uma festa, tipo um evento, e utilizar aquela peça, né? Tem cliente minha que vai para balada com os meus brincos. Ai, Ana, esse daqui é o dourado, eu vou para balada. Esse aqui é para sair para balada. E aí eu falo assim, tá, mas por que você vai pegar um pequeno, então? Aí a cliente, ai, tal, porque, né? Aí eu já ouso. Eu tenho clientes de 80 anos usando brincos Ah, que diva, sabe? legal. Porque assim, parece que a cliente vai desprendendo, sabe? Dou um Aham. descontinho, coloco. Então, assim, é bem legal isso. Eu vejo que a gente, quando explica aquela peça para cliente, você vai falar toda uma história, e às vezes a cliente se identifica e tudo, aí você tem a oportunidade de colocar mais coisa, Aham. sabe? Eu agora vou estar falando depois da linha de bolsas, que é acessórios também, entra na parte de acessório, né? E eu criei 3 frentes, assim, dessa parte de bolsa, 3 tipos. E cada bolsa tem a minimalista, que é a primeira, e aí eu criei uma outra, que é para quem gosta dessa parte de geek, que vai um colecionável junto, penduricalho na bolsa. E uma outra que é para quem é mais, assim, de tecnologia, uma forma mais geométrica. Então eu quis colocar um objeto de decoração junto na bolsa, Aham. sabe? Ah, Sim. legal. Então assim, eu adoro, gente, trocar figurinha, porque é tão importante, porque você fazer igual todo mundo. É, não, Não, hoje pois é, todo eu mundo gosto de fazer procura. coisas diferentes, eu gosto de fazer coisas. Aliás, eu, assim, eu não gosto de copiar. Eu acho assim, que eu gosto de realmente de ter essa inspiração e tentar criar alguma coisa assim. Eu gosto de criar. Primeiro, eu gosto de criar porque eu gosto de tudo para eu usar. Sim, É claro que eu quero vender também, mas assim, a princípio é porque eu gosto para eu usar, sabe? E então. eu gosto de coisas diferentes. Eu não gosto do tradicional, do básico. Eu gosto Vocês de não, coisas assim, assim. tipo, hoje eu vou usar dessa cor, mas aí eu vou usar outro brinco para dar uma tonalizada para poder puxar a palheta é assim, né, gente, a nossa vida, né? É, A minha é assim.
Eu gosto das coisas bem, tudo bem diferente, combinações diferentes de cores. Então, Show, gurias, é isso aí. fugindo do tradicional. Eu falo também que, assim, a gente usar hoje um acessório no 3D, a gente tem que tomar cuidado com essa parte de controle de qualidade, né? Isso que eu Isso. queria falar também. Porque, assim, hoje a gente usa, então a gente testa. Pois é, Mas eu acho se a que pessoa for eu testo, lançar eu uma testo linha... direto que eu uso. É claro que de vez em quando eu vejo, pô, isso aqui não ficou legal, então isso aqui não funciona, isso aqui não funciona, isso aqui tipo assim, não dá para colocar para vender. Ou então tem que mudar, né? Tem que mudar porque não ficou confortável, né? Não Sim, tá legal. sim. Vocês já fizeram óculos, gente, em 3D? Óculos, eu tentei fazer uma vez, mas não gostei, não gostei do resultado, não. Eu acho que na Tá. hora, pelo menos os modelos que eu peguei, eu acho que não ficou assim confortável, não ficou legal no rosto. Tá. Aí eu Você já aí eu fez, gostei Tânia, mais. brincos, né? Colares, Brincos, braceletes, colares, anel, bolsa, anel e aham, algumas peças. E aí, isso aqui ano passado, gravata. gravata, alguma Tá, peça de decoração também. tá. Vaso, Você já fez vaso. sapato? Sapato, eu fiz um chinelo. Eu Tá, fiz um chinelo que era até um modelo pronto da Recruz Flex espanhola. Aí a impressão ficou até que legal, ficou muito. Só que a primeira impressão que eu fiz ficou muito grande. Mas depois, assim, eu uso ele, porque eu mandei para uma sapataria, eles forraram ele todos de pele de ovelha. ai, que Aí demais! eu uso em casa aqui, porque Curitiba é muito frio no inverno, né? Então Tá, eu uso ele em casa assim direto, porque no inverno, que ele é quentinho, ele ficou bem fofinho, tá. sabe? Eu depois da bolsa, acho que eu vou para os sapatos. Eu tô Uhum. querendo ver se eu. Aliás, Porque tem assim, um eu pergunto, modelo, sabe? depois eu vou te mandar no particular. Tem um Manda. modelo que eu vi essa semana, que eu acho da Balenciaga, que parece que é de TPU. E o sapato parece Tá. uma sapatilha, mas que só pega o dedão do pé. Eu vou Ai, mandar que para você. Quem sabe demais! você me Manda, desenvolve manda. ou a gente desenvolve parceria. Vamos, vamos mandar bala. Né? E você, guria, que você já fez, além dos acessórios, anel, brinco, fala aí, todos. Eu já imprimi uma bolsa, Olha, já imprimi uma bolsa, mas não testei. Mas é uma coisa também que uma hora vai sair, que eu já tá, tive um teste, já tenho as ideias. A gente faz na Ronu, né? Normal, brincos, presilhas de cabelo, anéis, colares, os braceletes agora, que eu fiz. tá. E óculos é uma coisa que eu e meu marido, a gente já pensou em fazer, mas a gente não vai fazer por impressão. A gente vai usar os materiais, reutilizar os materiais de Tá, filamento que acabam, que estão no fim, aquele pitoquinho, né, que fica para trás. A gente quer sei. usar de outra forma eles. E o óculos é uma boa. Eu pergunto porque o óculos, gente, tem que ser super confortável para quem Sim, utiliza, né? Pois Tem é, que ser leve, mas tem que ser super resistente também. pois é. Então eu sempre pergunto porque é uma linha assim mais difícil, eu acho. De todas as que a gente Eu achei faz de super difícil. acessório, Tanto é que eu testei no início, minha mãe não quis mais testar. então, eu já fiz arquinho, gente. Vocês não falaram. Eu fiz arquinho, coroa também, para as meninas, né? Princesas. Isso sai muito. Eu Assim, já falo, tinha porque uma dá para coisa pro criar cabelo, várias eu linhas. quase não criei nada pro cabelo ainda. Tá. Faz acessórios também. Não sei se já viram presilha que você coloca assim para fechar o cabelo. Aham. Tem umas agora que o pessoal tá lançando que você coloca pela parte de trás. Eu tô vendo um acessório que você tá usando, né, Tan? Então, assim, tipo, o pessoal coloca e coloca o cabelo e prende, assim. Ah, Menina, é tá. eu fazia lindo. É presilha São também quando eu lindo. tinha bonitas, de essas casa, de cores são bico de casa, tá bonitas. vendo? Ai, que Laranja com... lindo! Ah, legal, ficou legal. Olha, Má. Ó a maneira, eu quis mostrar pra vocês, Demais. né? Ó a maneira como eu deixo nas revendas, gente, na caixinha de acrílico. Ótima ideia. Aí é tipo um expositor. Você coloca. É que esses Aham. daqui eu não levei, né? Mas você coloca as peças de uma maneira que os clientes conseguem visualizar aonde estiver. Então tá lá, né? No expositor, dentro do expositor. Então chama uma atenção. É bem legal. É bem Aham. legal. Eu antes levava numa caixa de madeira, né? Mas não tem nada a ver. Aí eu Aí fica falei, não, bem vou. visível aí, né?
Então, aí eu acabei criando essa coisa com acrílico e ajuda muito, é um argumento mesmo, né? Porque a madeira deprecia, a madeira às vezes ela pega umidade quando você vai limpar, até na mesa mesmo para expor, né? E o acrílico não. O acrílico parece que chama uma atenção, todo mundo quer ir abrir a caixa, Aham. né? Eles querem abrir a caixa para poder ver o que tem dentro, né? Então é bem legal. Vamos ver aqui. Quarta pergunta agora. Que tipo de material você mais gosta de usar e por quê? Eu uso bastante o PLA porque Tá, é mais ecologicamente sustentável, né? Mas eu uso TPU também, quando eu quero dar mais movimento, flexibilidade na peça, como as bolsas que eu fiz. A primeira bolsa que eu fiz com flexível, na realidade, eu fiz por partes. Aí depois, aí eu fiz os links de TPU também para unir uma parte à outra. tá, Aí eu depois vi que você coloca várias cores. aí teve outra que eu já imprimi ela toda, ela já inteira no TPU, mas aí criei as alças que eram a partes no TPU. Tá, Agora, esse colar aqui, que é o da Lua, que é da última tá. coleção, da Tarsiliana, a parte aqui, a Lua é o rígido, aqui é o rígido, mas a base dele é o flexível, é o TPU. Ai, que E legal. o, e o, Eu e o tô testando o TPU, Tânia. Eu Aham. ainda tô meio. Eu tô testando muito. Só que eu tô testando imprimindo rodinhas. Ah, tá. Eu tô imprimindo rodinhas e tô vendo essa parte de preenchimento, se tem transparência, para poder começar a investir mais no TPU, TPU, né? né? Agora, Mas é bem legal. o A parte TPU, da bolsa fazer maior é TPU, né, é, gente? agora o Ó lá, tá TPU eu falando que acho tá para bolsa o amando melhor. aqui, ó. Ah lá, sua cliente, Má. Da ONU, ó Oi? lá, chama atenção. Ai, obrigado. Que Essa é a minha demais, cliente ó. número 1. Show, amarrasa, ó. Ah, que bom. Então, e assim, é muito legal a gente saber que você usa e que tá super certo, né, Tânia? Aham. TPU. Ele realmente dá um movimento, porque o TPU é mais difícil de imprimir, mas quando você Aham. acerta ali, de repente, um modelo, Ó, a a impressão dele bolsa, gente, eu certa, até trouxe para é vocês linda, verem, ó. tá linda, ficou Esse é o linda. E protótipo que os eu tô deixando bolsos. amanhã nos expositores, ó. Aham, tá linda a Tá? bolsa. Então, ó, acessório, tá vendo? Aham. Tem essa daqui. Eu tô levando amanhã em 5 expositores para deixar. E vou levar no nosso evento para as pessoas do 3D dar uma olhada também. Mas os acessórios eu não vou levar, Aham. porque Ah, vai ser não? personalizada, Ah, é. Ó ah, o tá. fundo dela, tá vendo? Ah, isso aí ficou legal que É você bom usou o que fundo você pode deixar laranja, para a né? pessoa Você fez escolher sua a É, cor, cor. né? ó. Eu Aham. modelei Muito legal. ela de uma maneira leve, então E até aí a uma criança tem menina tudo. pode levar. Cabe o Tranquilo, é. celular, cabe uma carteira, mais que isso não, né? É, mas Um já é muito. batom. Então Mas é. é eu- o necessário hoje, né? Você É, carrega o essa criança, celular, hoje você carrega né? tudo, né? É, Cabe o Batomzinho do celular, cabe lado, tudo, cabe a vida. é. Então, eu vejo assim, ainda eu vou testar essa parte da praticidade de colocar, se não é muito barulhenta, porque eu sei que o TPU já não vai ter tanto esse Pois é. problema, né? Eu acho que o diferencial do TPU para o PLA é o seguinte, porque essa do rígido, ela faz barulho, né? Você Faz. coloca o celular lá e Faz barulho, mas eu já barulhinho. providenciei uma almofadinha para Ah, os pois é, clientes para. tem que ter para não É, ficar batendo. E o é. TPU, não, aí ele já é silencioso, não fica aquela coisa batendo. Não, é assim, a gente tem que testar, gente. Tem É que claro. testar, tem que usar. É, Assim, a gente também usa cada brinco, faz um barulhão. é Parece que a gente tá andando, parece que. verdade. É. Né? O salto, o Olha sapato o também salto, faz nossa, nem faz barulho. salto. É. Então não tem jeito. E você, Má, o que, que você gosta de eu usar, uso Guria? só o PLA. Tá, Uso só o show. PLA. Porque eu acho que ele tem essa coisa de lavar, de entrar na praia, na piscina, ele é leve, então eu já sei que ele funciona bem ali, então eu ainda não testei nenhum outro Tá. material. E E normalmente você, eu prefiro você o usa o PLA. PLA, mas o básico, ou você já tá usando mais os silks, os duos? Não, eu só tenho dois silks, que é o dourado e o prata, mas os Tá, outros todos são os básicos. tá. É, o que eu noto, gente, que acessório feito com silk tem uma longevidade muito melhor do que o básico. Não Mesmo? sei explicar o Eu porquê. não testei o silk ainda, porque eu acho assim, eu queria que fosse um dourado, um prateado mais.
Mas É. assim, não é mais, Eles mais têm, eu natural, falo menos porque o brilhoso, sabe? preenchimento, o Aham. preenchimento também que a gente utiliza com os silks é um pouco maior do que com as outras peças. Para deixar a peça um pouquinho mais pesada, mais resistente. Eu amo silks, amo. É. Quase todos os meus acessórios vai silk, até os brancos eu acabei colocando É? silk, Olha, eu tenho que fazer uns testes para com ir silk, então. perolado. Eu acho que Aham. valoriza a peça. Os clientes amam. A única coisa que tem que tomar um certo cuidado com o silk é que arranha muito. Ah, Então, a parte é? de anel, se Hum. for uma pessoa que gosta de usar Aham. vários anéis, você já tem que meio que avisar, né? Que às vezes pode correr riscos de arranhar, por E exemplo, fica vai marcado o dirigir. arranhão? E fica bem Então, marcado o arranhão? a peça, ó, não sei se dá pra ver, essa aqui é bem velha, isso aqui. A peça fica tipo um fosco, tá vendo? Ah, Fica um sei. fosquinho. Tira o Então, brilho um assim, é a única pouquinho, então. coisa que eu noto. E assim, Ah, quando você faz mais de uma cor, que nem você usa um filamento comum com silk. Aí o que acontece? Às vezes dá uma migração de cor ali também. Às vezes porque tem que ficar limpando dentro da aham. impressora. E às vezes dá uma migrada. Então, o fundo das peças escuro, cores sólidas. E em cima, os silks. Aí Ah, eu já posso falar com propriedade, porque a minha linha toda é aham. assim. É a base embaixo e em cima, que é o detalhe, aí eu ponho o silk. Porque aí valoriza a peça, não dá aquele problema de ficar tudo arranhado, e não migra a cor, e aí fica show de bola, sabe? Ah, Então, saber. eu noto, gente, até assim, eu acho que dito nas bolsas, principalmente, eu também vou conseguir testar bastante essa parte dos silks, mas em borda, não em base, em borda, no alto. Sei. Aham. Entende? Como uma finalização. Aí dá um. E assim, outra coisa que eu ia perguntar pra vocês, já fizeram relógio? Não, relógio não. Gente, Já olha fez? quanta coisa a gente pode Já fez? criar. Você já É fez relógio? demais, né? Eu adoro. Vamos lá, vamos para outras. Quinta pergunta. Na sua visão, o que torna um acessório realmente exclusivo e atrativo para o público? Eu acho que combinações inesperadas de cores e formatos super não convencionais, eu acho que fazem toda a diferença. Sim, Eu show. acho que E muito você, também Má? da nossa ideia mesmo, né? Eu acho que saber que o design é autoral, que você teve o trabalho de desenhar e manipular aquela peça, eu acho que isso é o atrativo dos nossos acessórios, né? Assim. Sim. Sim, eu vejo também o pessoal procurar a gente, às vezes, como uma alternativa. Já procuraram vocês para fazer, tipo, alargador de orelha? Não, Alargador não, mas Ou brinco aquele brinco que fica aqui, né? Tipo piercing, o brinco. piercing. Não, não piercing não. Mas eu faço para eu mesma usar, que eu ainda não tenho nenhum, que nunca nem lancei nenhum, mas que eu faço, é o ear cuff, que eu gosto de usar aqui no Isso! meio. Eu Que tô na criando realidade agora. é como se fosse aqui um anel, mas na medida aqui e que Sim. encaixa direitinho. E você consegue, às vezes, colocar na orelha e tampa todo esse lóbulo, né? Tem Isso. gente que tem muito problema de anatômico, de lóbulo, às vezes, tá machucado, ou mesmo tá muito largo, né? Tem que fazer, às vezes, uma cirurgia plástica. Tem gurizada. Então, eu tô vendo para criar uma linha mesmo para tampar essa parte do Ah, lóbulo, porque eu acho que é um público diferente, sabe? E antes eu dava para os clientes. É o que eu tava falando do resto do filamento. Quando eu tava chegando no final, além dos acessórios, eu criava muito esses brinquinhos, assim, e eu tá. dava. Dava de Eu brinde. dava. É, todo brinco que eu Legal. vendia, eu mandava um. De cor Legal. diferente. Aí a cliente já ia utilizando. Perdia, né? Aí, Ana, você tem mais para me dar? É mais ou menos assim. Eu vendo a guitarra e dou a palheta, sabe? Porque músico gosta de todo lugar que você vai de música tem palheta, né? Então é muito legal, sabe? A gente tem que pensar mesmo. Do jeito Nossa, que aliás, a guitarra que você. A sua guitarra é fantástica, né? você viu. Ai, guria, dá um jeito de vir num evento, você vai amar, Não, Tânia. não, eu acho assim, que até o final do ano eu acho que eu tenho que participar de uma feira e algum encontro ou Sim, exposição venha, também, venha, né? porque é Até o show, final do você vai ano amar. eu tenho A que me gente programar. presenteia muita gente, sabe? A gente gosta de dar os presentes para as pessoas testarem. E é muito a praia de todas nós aqui, sabe?
Eu vejo isso. E assim, eu até ia falar uma coisa que eu faço, né? Que é atrativo para os clientes. Eu crio 3 tamanhos de brinco, divas, que eu falo, né? Então, tipo assim, tem uma classificação para você dar opção para o cliente. Aham. Então, às vezes isso é legal também, É. sabe? Esse brinco aqui, Uma peça, vários esse brinco nu aqui, tamanhos. por exemplo, eu tenho esse aqui é o tamanho maior, mas tem o porque tem pessoas que não gostam de um acessório muito grande, né? Então Sim, esse aqui é o maior, mas eu tenho um menor também que é quase metade desse, entendeu? Aí fica uma coisa mais sim, delicada para quem gosta de coisa mais delicada. sim. E assim, às vezes a cliente tem meio medo, né? E aí você às vezes dá um para ela testar, né? E Aham. aí, quando você vê a cliente já tá. Eu até coloquei aqui da cliente com 80 anos que mandou a foto e eu fiquei Ai, imagina. Que fofa. embasbacada. Um azulzão, assim. Eu É, falei, ai, que demais, gente. Isso é tão mas legal. Muito muito legal. legal mesmo. Vamos para sexta, gente. Como você define o estilo da sua marca e o público que deseja alcançar? A Bia, eu acho que é uma marca alegre, Tá, criativa e um pouco de. Acho que para quem tem um pouco de ousadia mesmo, sabe? sim, Eu acho assim, que ela é feita para pessoas que gostam muito de cor e que gostam de ter aquela uma identidade própria, sabe? sim. Show, guria. E você, Má? Eu acho também que a Renault é uma marca de acessórios ousada também. Todo mundo fala isso, né? Nossa, é muito ousado, muito criativo. E muito leve também, eu falo. Eu prezo muito pelo conforto, né? Então, uma Aham. coisa Uhum. que eu consigo usar o dia inteiro, que eu consigo sair para trabalhar, que eu consigo usar com meu filho, em todas as ocasiões, né? Então, eu acho que é para esse público, assim, para quem quer usar um acessório ousado e ao mesmo tempo para todas as ocasiões. E O que eu acaba, adoro da e marca de acaba que com vocês acessório de PLA, fica um acessório leve, né? Fica fica, Muito, bem fica leve. eu fico muito confortável, nele né, É, gente? fica É. O confortável. que eu, Depois tá com o muito que eu make-up, gosto ele da é marca das leve, né? duas é marca curta, né? O nome é bem curto. É Então é verdade, muito bem curta, né? impactante. É impactante a marca de vocês. Aham. Eu fui obrigada a colocar, eu não pude mudar do Geek, porque todo mundo me conhece pelo Geek, mas eu usava assim, nos meus stories, look do dia, look do dia. E aí todo mundo me via e falava, Ana, cadê o seu look? Que look você tá hoje? Então eu ia ter que colocar look na minha marca. Por isso que foi look.geek. Por Ah, causa disso. Eu aham. fui obrigada. Eu queria também colocar uma marca assim, curta, que fosse impactante, sabe? Eu gosto disso. Eu acho que tem tudo a ver com acessórios. Mas eu fui obrigada a manter, né? E aí eu falei, eu até anotei aqui que quando as pessoas me procuravam no início para falar de geek, você tem que meio que dar uma estudada na marca, né? E aí todo mundo falava, ah, você faz decoração geek, mas por que você não faz Star Wars? Não faz, né, várias coisas, o pessoal meio que falava assim, nossa, eu falava, gente, você sabe o que que é geek? Ah, o que que é? Nerd? Eu falava, não. Aí eu até anotei aqui, ó, eu vou falar, tá? Pessoa inteligente, pessoa curiosa e pessoa apaixonada. Então, isso eu acho que é a minha marca. É, Então, é eu você, né? gosto de isso, É porque, você. assim, tem gente que às vezes no meio do processo vem encher mesmo, sabe? E aí você tem isso aí. Aí eu coloquei aqui, Kiki, quando você vai procurar, a pessoa fala que é uma pessoa excêntrica. Ou uma pessoa não convencional. Então, pô, tem a ver com marca de acessório. Porque a gente tá criando. Então, É. tudo a ver. Aí, vocês são geek, tá? E aí, vocês têm hobby? Vocês são geek? Geek tem hobby, tá? E outra coisa, eu coloquei aqui, associado a geek, a quem gosta de tecnologia, jogos, cultura japonesa, eu amo. Amo Eu Japão, também gosto. Coreia, É, China, também blá, 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 gosto. blá. Então tem tudo a ver comigo. E cultura nerd. Então, assim, eu meio que tampei. Quando eu coloquei lá, look.geek, as pessoas, nossa, mas. Aí eu falei, não, tem tudo a ver comigo. Tudo a ver. Eu sou assim. Então me definiu, sabe? E eu vejo assim, vocês. Cada pessoa que conhece a marca e se apropria dessa parte também, de você saber falar com propriedade para Aham. as pessoas meio que abraçam, sabe? Abraçam a marca. Então, Engraçado independente do assim. nome.
Mas engraçado que Estuda a marca. o nome Bi foi engraçado. O nome Bi é engraçado, porque o Bi Ah, significa beleza e harmonia. É Beauty and tá. Harmony. Né? Porque quando eu não tem muito tempo que eu fiz um curso como se fosse aquelas coisas de propósito, de autoconhecimento. Aí deu que o meu era do grupo de beleza e harmonia. Aí na hora de criar, olha, Olha, eu estava que viajando de repente. lindo! Aí de repente eu estava viajando e de repente eu falei assim, quando comecei a querer transformar realmente numa marca, eu estava viajando e na estrada, indo olhando para a natureza. Eu falei assim, já sei o nome da marca, vai ser de beleza e harmonia, Beauty and Que Harmony, né? Aí ficou. demais! Que demais! E você me fala, ONU, o que que quer dizer? Ai, gente, quando eu conto para as pessoas é um pouco peculiar. Honu significa tartaruga em havaiano, Que em maori. O quê? demais! Olha! E o Significa o meu, quê? tartaruga. A tartaruga! Tá. Que Eu sou legal! muito apaixonada por tartarugas. Minha mãe tá na live, Aham, ela vai falar. Eu sou muito, desde que eu era muito pequena. aham, E eu achei Honu, eu queria, sempre quis um nome forte e pequeno para marca, assim. E tem todo um significado, né, das tartarugas irem, nascerem em um lugar, irem desbravar o mundo e voltar para o seu lugar de origem. Então, aham. quando eu comecei a identidade da minha marca, eu queria muito que a Honu fosse a identidade, a minha identidade, porque em algum momento da minha vida eu fui para um lugar, mas eu retornei para a Mayara que ela era, sempre foi, entendeu? Aham. É, Legal. então tem toda Demais, essa cara! Olha história. isso! É muito legal. É, é muito legal. É, o meu É muito logotipo legal. é Eu acho que só laranja as porque mulheres que é da têm história, tartaruga. gente, conseguem criar acessórios. Já notei isso. É porque você se apropriar, né, de uma marca, você vestir, você Aham. usar. Pois Não é é. qualquer pessoa que consegue. É. Não é, É verdade. não é. É show de bola. Vamos para a sétima. Obrigada dos corações, gente. Que bom que vocês estão gostando. A personalização é uma tendência forte. Como a impressão 3D te ajudou a oferecer peças únicas a cada cliente? É, assim, o legal é que você pode fazer sob medida, né? Você pode mudar cor, mudar tamanho e até alguns detalhes específicos para cada cliente, né? Fazer uma coisa bem Sim. personalizada mesmo. Mas demanda tempo e gasto, né, gente? A Não, gente tem que cobrar, né? não, demanda mais tempo e mais gasto, tem que ter um preço diferenciado, né? Sim, sim, Tânia. É. Porque assim, eu vejo, principalmente quando é a mãe quer usar mãe-filha. Então, poxa, às vezes você tem ali uma numeração, você já está acostumado. Mas às vezes para filha você vai ter que fazer outro tipo, né? Porque às vezes não dá, né? Ela não consegue utilizar, Pois é, ou tem vai ter que que fazer pegar toda uma sobre. adaptação, um ajuste, né? Então, e criança às vezes Tem do que ser nada diferenciado. puxa e Pois destrói, é, né? Então é. uma Olha lá, tá coisa falando de resistente. mulheres que têm história e personalidade. Sua cliente, olha lá. Que demais, obrigada. A tartaruga, dá uma tartaruga lá. Demais. E você, Má? Fala aí, o que que você. Então, eu acho que o diferencial da impressão 3D é justamente você poder criar o seu acessório autoral, a sua arte, mas é isso que você falou mesmo, assim, a gente precisa, eu crio coleções e acessórios X. E a partir daí, a gente, se a pessoa quiser um acessório único e exclusivo, ela tem que entender que tem um trabalho a mais, tem um custo a mais. A gente faz, Sim, mas a gente tem que elaborar tudo bem certinho, né? tem. Tem, porque assim, a gente tem aquela numeração. Às vezes eu deixo meio a pronta entrega, algumas coisas que eu sei que saem mais, cores que saem mais. Mas também não dá, né, gente? Porque às vezes é uma cor específica que você não Pois tem, e aí você vai é. ter que comprar, e aí você Aham. cobra. É assim que funciona. Ó, os guris palestrantes. Lindão, Renan Eduardo. Eu falei assim: cada cliente pode ter uma peça que reflita a sua personalidade, seu estilo e a sua essência. Mas tem que saber que vai depender de grandes lotes ou processos industriais. Aham. Porque, assim, às vezes a gente faz mesmo um monte, e se é um cliente específico, que é alguma coisa, né? Falar magia do 3D, calma que eu preciso ter tempo. É. Então a entrega vai demorar mais, né? Isso é bom. Vamos para a oitava, gente. Isso é interessante porque cada um gosta e trabalha com software e tanto a parte de modelagem quanto a parte de fatiamento. Quais que vocês mais gostam?
Quando eu mesma faço, eu uso Thinkercad e o 3D Builder. Mas quando é uma peça mais complexa, como eu falei, aí eu prefiro pagar um profissional mais qualificado para Tá. fazer. E essa parte de fatiamento, Tânia, qual que você gosta? O fatiamento eu tenho usado, já usei o Cura, já usei o primeiro, que eu esqueci o nome do primeiro, mas agora eu uso para os slicer. Tá, isso mesmo. Show, igual eu. E você, Má? A gente usa o Fusion 360 para modelar. Tá, entendi. E essa parte de modelagem e a parte de fatiamento? Acho que a gente usa o Cura também. Tá. Eu vou ser sincera, assim, eu tô usando muito Bambu Studio agora, porque eu tenho, né? Mas, assim, para essa parte de cor, principalmente para você, né? Deixar a peça colorida e tudo, porque tem muitos modelos que às vezes não é colorido. E aí você consegue mexer, né? E essa parte ali de modelagem, eu também gosto do Blender, porque como eu faço essa parte de luminárias e tal, eu gosto muito desses formatos. Mas, assim, o Fusion da galera do 3D é o campeão, e essa parte de fatiamento para uso mesmo. Slicer, que é o todo mundo. A gente já fez várias pesquisas aí nas lives. Vamos para a nona? A live tá demais. Tem o Orca, um pessoal tem usado muito ultimamente também, eu acho que o Orca Slicer, né? É o Orca, isso. O Orca também. Eu acho que é tá? mais novo, né? Eu acho que é o mais novo que tem, né? Então, a pessoa assim, é que se adapta melhor, sabe? Não tem. Não vou falar para você que é mais fácil, não. Acho que também é de usar todo dia, né? Porque cada pessoa, às vezes, tem um fatiador para uma máquina específica. É. Tá acostumado a usar aquele fatiador, porque também não quer ficar mudando toda hora o perfil. Eu sou acostumada a mudar perfil, eu adoro. Então, eu criei um perfil para cada tipo de impressão, né? Para facilitar a minha vida, porque às vezes não dá tempo, gente, da gente ficar lá. Ai, não. E às vezes a gente toda hora cria os perfis, é bem mais fácil. Toda hora mudar a configuração, realmente não dá. Não dá, é muita peça, entende? Enquanto você tinha 10 peças na loja, agora mais de 100, tipo, não dá pra ficar, né? E essa parte dos acessórios, a gente fala mais de 100, mas não é nada, né, gente? Perto das coisas que a gente tem. Tem muita peça porque pequena, é muita coisa. É muita coisa. Vamos lá, gente. Nona, como é essa rotina de produção? Você imprime sob demanda, tem estoque ou combina essas duas? Eu tenho algumas peças prontas, mas eu trabalho bastante sob demanda. Sob demanda porque me permite evitar desperdício, né? E atender de forma mais personalizada, né? Sim, show. Adorei, é isso mesmo. E você, Má? Eu combino as duas estratégias também. Eu tenho algum estoque das peças, do que saem mais, eu deixo pronto. As peças que são de montagem, né, dos brincos de 2 peças, eu também deixo algumas prontas. Não em grande quantidade, mas deixo pronta, porque como eu faço muitas feiras e vendo online, tem que ter, né? Pra feira realmente tem que ter uma quantidade mais pronta, né? E quando eu estou em evento e vendo online, eu já separo as peças das clientes, já para não ter nenhum tipo de problema, né, de produção. Então eu vou combinando as duas estratégias aí. Eu noto, gente, que não adianta imprimir um monte de coisa, levar um monte de coisa. Fica muito confuso. Principalmente se você vai deixar no ponto de revenda. Então, assim, eu classifico mesmo os clientes. Tipo, no início, quando foi a primeira vez que eu levei num cliente específico, e a pessoa, por exemplo, ela não usa acessórios. Vai ser a primeira vez que ela vai ter acessórios no ponto comercial dela. Eu não deixo mais que 10 peças. Tá? Aí, não, a cliente usa acessórios, ela vai usar, ela vai revender, e ela tem clientes potencial, ela vai em feiras. Aí já é outra casa, aí você já deixa um pouquinho mais, de 20 a 30. Só que aí você vai mudando, por exemplo. Você deixa uma peça de um silk e umas 3 peças de uma cor neutra. Cores que mais saem: preto, vermelho, né? O rosa, dependendo se é criança, né? Então, aí você tem que ficar avaliando. Então, assim, antigamente eu montava também sacolinhas que eu deixava. Aí hoje eu já uso essas caixas de acrílico. Então vai um gasto maior. Então, muitas vezes você deixa para o cliente já avisando, ó, esse é o gasto das peças que eu tenho aqui, que eu estou deixando para você. Se você quiser colocar o seu preço em cima, você vai lucrar mais. Mas eu estou te indicando esse valor de venda. Isso é bem legal, sabe? E isso faz, assim, por exemplo, também bonificar. O cliente vendeu tantas peças, você bonifica.
né? Ah, Isso você agrada, é bem legal, sabe? O pagamento à vista também você dá um contou agrado. Assim, você alguma coisa. vai educando os seus clientes. Certo. Eu vejo isso. Porque tem muita gente que às vezes acostuma, né? Não, fica com a peça, depois você. Só que aí você não educa. Você acaba criando e você não tem controle. Não dá. Não dá, não tem como. No início é normal. Você está iniciando, mas depois de um certo nível, assim, né? É a mesma coisa, grupos de WhatsApp. É uma dica até que eu gosto de falar. Não é legal você ficar publicando tipo, toda semana, gente. Tipo, publica assim, por exemplo, essa parte de coleções, publica-se assim, quando você lança, e depois se você tem um evento, se você está fazendo uma promoção, né? Mas tem gente que às vezes, tipo, principalmente parte de perfumaria, vocês devem acompanhar. A galera toda semana fica publicando um monte de perfume. Eu acho que essa parte do 3D a gente tem que ver que é uma coisa mais exclusiva. Então, a gente tem muita coisa para fazer, não dá para ficar, né? Então, às vezes, ficar meio que martelando num ponto que não vai. Então, vai para os Vai stories, acrescentar mostra o nada. processo. E depois ainda pode até, eu acho, de repente, aborrecer. Sim, Aborrecer alguém né, com essa insistência, né? De um monte de eu, coisa eu da vou hora. falar uma coisa que chama cliente: é usar. Vocês usam, coloca e tira foto e mostra. Isso, pronto. Às vezes, você não precisa nem colocar peça, né? Então eu vejo isso. Eu também, quando eu pego essas peças que tá no lugar da revenda e não vendeu, que eu coloco, ó, eu tenho uma peça de cada. Então a escassez também da peça já chama Uhum. o cliente para Chama comprar. mais atrativo, Quem é. falar eu fica. Aí, tipo, Ah, eu vejo isso. Isso é bem legal também. É algumas coisinhas que a gente vai notando, sabe? Quando você tem um pouquinho mais de tempo, aí você vai passando na frente para elas também, para elas poderem agregar, né? Porque às vezes a pessoa não vende uma marca só, ela vende pois várias é. marcas, né? Tem gente que vende muita coisa. Então até eu coloquei aqui as cores que mais saem, eu falei, né? Para mim é preto, vermelho e dourado. E para vocês? Para mim, assim, eu acho que o preto é uma coisa que agrada todo mundo, né? O preto e o branco, mas assim, tem muita gente que gosta bem do colorido, né? Tá. Mas assim, o preto e branco é uma coisa assim Mas você que já eu acho fez, que assim, do colorido que mais sai? Já fez essa coisa ou não? eu acho assim que o color, eu acho que para mim meus clientes gostam mais do colorido mesmo. Então Ah, eu tenho assim, tá. aqui eu tenho Misturando as 15, cores, eu tá. tenho 15 cores disponíveis aqui, então é bastante cor, né? Tem Tá. algumas que são menos chamativas, né? Às vezes é um cremezinho, né? E Um rosinha, cordão, mas tem o assim, de vermelhão. peça, o fecho, qual cor que sai mais, gente, pra vocês? Pra mim, assim, tem gente que não acredita, mas o preto é o que mais sai. Eu, Tudo preto. o preto e o branco, como eu falei, assim, eles são básicos, né? É aquele aqui que não tem erro. Todo mundo, quando as Às pessoas vezes eu quero um que não gostam marrom, muito de outra cor, adesivo, um que não lilás, um gostam de ousar vermelho. muito, Não, pega o branco e o preto, né? não tem saída no cordão É. também, né? Então, e você, Má? Das cores, então, tenho todas, sai muito de todas as cores, assim, não tem uma cor que sai mais. O preto Tá, acaba saindo porque eu acho que é o básico, sabe? Mas, por exemplo, hoje tenho pedido para embalar do vermelho e do azul, dois pedidos diferentes. Tem muita tá. gente que gosta de roxo com laranja. E como é uma marca muito colorida, eu acho que o público que procura acaba indo mais pro colorido. Colorido. Mas Tá. Das nas cores cores, o que eu depende do mais vendi local. foi vermelho, azul, verde. Mas, assim, não são todos os clientes. O amarelo, dependendo do tom, não sai, tem que ser dourado mesmo, É, meu pra amarelo mim. sai bastante. Sai amarelão Sai. mesmo? Eu tenho. Então, eu já Amarelo cheguei a sai, comprar. amarelo. Sai mais Agora, uma coisa que eu laranja nunca do que trabalhei, amarelo. uma coisa que eu tenho que testar é realmente igual você trabalha, o prateado e o dourado do silk. Esse aí eu tenho que testar para ver até É, qual vai ser a Essa procura. eu vou ser muito sincera. Aham. Dourado eu tenho 6 tons, gente. Eu amo, amo dourado. Amo dourado. E qual marca que você usa o silk? Então, o dourado eu já testei todas, tá? Eu gosto muito da 3D Prime. Eu uso todos os metálicos 3D Prime. 3D Lab.
também, tá? Já usei Essan. Essan pra mim é um dos, né? Eu sou suspeita pra falar. Todos os da O Essan eu Essan, a gosto. única coisa que eu tenho do Essan é aquele o secador de filamento. A guitarra que você adora é Creality. É o filamento Ah, da Creality. Tô pra usar da Bambu agora. tá. Vou comprar também da Bambu Lab. Gosto bastante. Mas assim, eu acho que vai muito de você testar. Já testei da Triad, já testei 3D Brothers. Depende do que você, né? Você tem que testar os É, filamentos. eu Porque às tenho que vezes fazer esse você teste tem pra um ver como é que rolo, é é. uma cor. Você imprime e fica outra. Aham. O meu dourado é da Vult. Foi a primeira vez É que eu da comprei Vult? na Vult e eu gostei É? bastante. Uhum. Então, a Vult, gente, eu já usei muito. Hoje eu não uso mais, tá? Mas não é Eu porque tenho uma não, sala eu não da tenho Vult, foi só saída uma para os sala. tons. É, eu não tenho saída para os tons. Mas eu acredito que, né, cada marca vai melhorando os seus produtos, né? Então, quando eu iniciei, eu testei todos glass, transparência. Tem algumas marcas que tem glass, mas tem muitos fabricantes que deixam de utilizar aquele tom. E aí você tem clientes para um tom, aí você tem que migrar para outra marca. Aham. Ah, pois é. Isso que é o chato. É. Porque a pessoa às vezes faz, você vende os produtos, você tem público para aquilo, o cliente É. compra uma peça com você, ou compra 5. Depois ele quer fazer com você outras peças naquele tom, porque ele gostou. E aí você vai atrás do fabricante e não tem Não, mais. Aí você fica não, aí é preso. ruim, é Então, ruim. Porque eu você não fica na gosto de mão, ficar né? com um só. Tem que ir, entendeu? Tem que Tem realmente que ter outras desbravar opções. mesmo. É, né? Tem que testar os outros para quando precisar já tá ali, né? E Já sabe que vai É. comprar. Gente, vamos para a última pergunta. A live foi demais, a gente passou 10 minutos, mas tá show. Que conselho você daria para quem quer começar a criar seus próprios acessórios 3D, mas ainda tem medo, gente? Primeiro você perdeu o medo. Ou melhor, não me Isso dizem, não mesmo, me dizem guria. aí, vai com medo mesmo, vai né? Vai comer. com medo mesmo. Mas Isso assim, mesmo. eu acho gostar realmente, procurar um nicho que goste, tem que estudar bem, se dedicar, ter paciência e Sim, persistência, né? sim, disse tudo. Disse tudo, Tânia. E você, Má? Eu ia falar isso, eu ia falar medo e errar, a gente vai sempre. Não tem Sim, jeito, a gente vai errar para poder acertar. Então a gente tem que ir com curiosidade mesmo, e fazendo aquilo que a gente gosta, e testando, e aprimorando, imprime e refaz. Então a gente tem que ir sim. testando Eu falo e com que a curiosidade. gente A gente se liberta, gente. A impressão 3D é libertadora para quem quer utilizar acessórios. Ó, o Tavares, então acabou de entrar um dos nossos patrocinadores. Lindão! E dá cupom também de desconto. Gente, assim, é libertadora porque você cria, você pode criar o que você quiser, principalmente essa parte de acessórios. Então, assim, ouse mesmo, crie o que vocês imaginarem. Ai, vai, a pessoa gosta de dragão. Tem gente que tatua na pele um dragão, mas por que não criar um acessório de dragão, Pois é. né? Então eu vejo isso, sabe? A mesma coisa os pets. Gente, tem um mercado em potencial gigante de acessórios pets. Né? A gente falou acessórios de gente, mas Engraçado. a gente Uma das adora primeiras pet, né, fotos que eu Tânia? fiz, eu acho que está lá no meu Instagram pessoal, de quando eu comecei como hobby mesmo. Aí eu tinha um outro cachorrinho que ele faleceu, mas aí a primeira coisa que eu fiz foi um cordãozinho para ele, um cordãozinho, sabe aquele pesozinho de, como é que chama? Isso! Aquele Pensa que os pesozinho de seus clientes argilha? são seus pets. Crie para eles, sabe? Isso é uma dica muito legal. E eu usei bastante, tá? Vocês vão dar risada, mas eu usei. Eu colocava nos cachorros da minha mãe. Eu sou veterinária, então tudo eu testava. Ah, Aí pois vou é. ficar olhando. Eu ficava olhando assim para ver se a cor era legal, se destacava, sabe? Até a gente brincou numa live que a guria é escoteira. E ela criou os acessórios. Lembra, Tânia? Você tava nessa live assistindo. E ela criou os acessórios tipo broche, né, gente? Assim. E dos escoteiros, e o pessoal Ah, amou, que era eu vi, flor. eu tava nessa live mesmo assistindo. Muito legal. Entende? Então, assim, tem que pensar mesmo fora da zona de conforto, sabe? Criar e validar esse sonho. Não tem jeito. Tem que validar, tem que olhar, tem que ficar admirando. E assim, e ver se você tem essa conexão com as pessoas. Para você ter essa conexão, você tem que estudar mesmo você, estudar o que você quer passar.
Porque assim, a gente fala, ai, cada uma pessoa tem uma filosofia. Mas a sua filosofia, as pessoas elas entendem o jeito que você está querendo passar, a sua marca. Porque se elas entendem, você tem essa conexão. Aí você valida e vai dar super certo. Agora, assim, é trabalho. Tem que trabalhar. Não é aquela coisa da noite pro dia, né? Você tem Não. tem que ter persistência, paciência. Não, e tem uma coleção que eu você fiz, gente, que não vendeu nada. Eu validei, eu falei, pra que eu vou insistir? Vou partir pra outra. Pra falar a verdade, eu mesmo nem tirei as fotos pra publicar. Eu fiz uma coleção, eu tava com um processo criativo. A gente tem esses períodos, vamos falar que não. Às vezes você cria, você fala, putz, não gostei, eu usei, não ficou tão legal. Tipo, ninguém preparou. Cabelo, pô, tava com o cabelo preso, ninguém falou nada, tipo, entende? Então, assim, tem coisas que vocês mesmos vão falar, não tá validado, não vou pôr, não vou pôr, não vou gastar material, vou gastar tempo, entendeu? Então, é isso aí, acho que é mais isso mesmo, gente, que essa liberdade você tem que, né? São várias etapas, não é assim, você vai... Já vou fazer a coleção, já vou encher as lojas, não sei o quê. Aí você vai perder um tempão, né? E não validou, não vai dar certo. Olha lá o Guri falando, amigo, tamo junto, hein? Daqui 10 dias. Gente, obrigado, viu? Mas assim, a dica acho que de ouro é seja a sua maior fã, né? Pois a gente tem que ser nossa maior fã. Eu acho que cada uma, né? Isso. Cada uma tem que ser fã de seja a sua maior fã. Isso. Acho que a dica, seja impressão 3D, tudo que você for trabalhar, se você quiser. Em qualquer coisa, né? Você tem que colocar realmente ser fã de você, porque senão, se você não for fã de você, quem vai ser, né? É isso. Obrigado, gente. Eu amei a live. Vamos fazer mais live da gente, hein? Vocês duas, super agradeço mesmo pela oportunidade. Ai, Tânia, obrigado você. Obrigado, Vilma, também, pela segunda live. Conto com vocês aí. Vê lá o tema que vocês querem fazer da live mês 6. Tá, vou olhar, dar uma olhada. Beijo, gente. Boa noite. Obrigado. Até mais. Olha lá, o pessoal mandando parabéns, meninas. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.